Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje, 17 de junho de 2020, 19 horas, estamos começando mais uma live do GFOP. Oi, Luísa, tudo bem? Valda, Luísa, Valda, como é que é? Oi, Enilda, tudo bem? Que bom que você está conosco. A Nandina também. Nandina, como é o seu primeiro nome? Ah, Priscila, que coisa boa! Muito bem, gente. Legal vocês aqui. Olha, o GFOP é um grupo que eu coordeno. Oi, Nai, bem-vinda. O GFOP é o grupo de estudos em formação de professores e interdisciplinaridade. Eu coordeno este grupo já na verdade, 2006, que ele foi registrado, né, na Universidade Estadual de Goiás, e nós coordenamos esse grupo com várias atividades. E agora, nesse momento de pandemia, nós, enquanto defensoras da extensão, da pesquisa, e não somente do ensino e gestão, nós adaptamos ao momento histórico em que estamos vivendo as nossas atividades de extensão. E, por isso, o GFOP está no mês de junho fazendo várias lives. Nós já fizemos semana passada, essa semana estamos com novas lives, semana que vem também, e fecharemos as lives no dia 30. Nós tivemos já lives sobre extensão, ainda teremos outras sobre extensão, sobre química, cultura química, inovação, e hoje nós falaremos novamente sobre inovação. E a convidada para conversar conosco sobre inovação pedagógica nessa noite é a Josineide Teotônia. Ela é doutoranda em educação, ela fez um mestrado em Portugal e é doutoranda, está em fase final, ainda não defendeu por conta da pandemia, né, pela Universidade do Paraguai. Ela vai se apresentar mais a vocês, né? Olha que legal, isso é joia, a tia Cecília também, muito bom, pessoal. Que bom que vocês, componentes do GFOP, colegas de trabalho, estão participando conosco das lives do GFOP. Oi, Josineide, seja bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite de participar conosco dessa coleção, dessa turma de lives que o meu grupo tem feito. Oi, Keila Cristina, que bom que você está aqui. Então, Josineide, muito obrigado por você ter aceito o convite de falar com a gente um pouco daquilo que você estuda já há um determinado tempo. Então, por favor, se apresente para a nossa galera e faça uso da palavra da melhor maneira que você quiser. Pode ser perguntando alguma coisa para o pessoal no chat, ou você vai falando e eu vou fazendo as interferências mediante as colocações do chat. Fica à vontade. Olha, você tem de 10 minutos a 50 minutos. Fique à vontade com o seu tempo. Administre como você quiser. Mais uma vez, obrigada. Boa noite a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? A princípio, eu sim. Vamos ver se o pessoal está. Vamos colocando like aí, gente, se vocês estão ouvindo e vendo bem. Até porque nós já tivemos problemas, né, com lives às 19 horas, porque todo mundo quer fazer live às 19. Mas vamos torcer para não dar problema com você. Ok, está bem a questão de voz e de vídeo. Tá ok, então. Então, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar com vocês. Agradeço o convite
né? A Andrea é uma pessoa super empolgante. Nos conhecemos no ano passado e eu fiquei encantadíssima pelo seu trabalho, que eu não conhecia com a profundidade que ela apresentou. E de lá até agora estamos tecendo várias ideias e fiquei muito lisonjeada em poder estar participando desse grupo, né? Que é tão coerente e tão responsável e comprometido com a educação. Então, eu fico muito feliz em poder participar, né? Meu nome é Josineide Teotônia da Silva. Vou começar lá, estudei primeiro magistério, né? Fiz na época, parece tão longe, né? Mas eu fiz o magistério, em seguida eu fiz licenciatura plena em pedagogia, fiz psicopedagogia clínica e institucional, cliniquei durante um ano, mas daí foi para ver realmente qual era a dificuldade, aproveitando já uma fala da Alicia Fernandes, de dizer que quando há dificuldade de aprendizagem, não há dificuldade de aprendizagem, né? Há dificuldade de ensinagem, né? Que todos aprendem em seu tempo. Então, foi muito bom ter essa formação de psicopedagogia clínica e institucional. Em seguida, eu fiz uma outra especialização de formação de professores da educação básica. Não satisfeita, porque sou muito questionadora, né? Sou muito questionadora. Sou professora de Recife, vice-gestora na Prefeitura do Recife e professora no município, na região metropolitana do Recife, em São Lourenço da Mata. E fui ganhei um concurso aqui, fizeram uma elaboração de projetos e eu acabei ganhando uma bolsa de estudos e veio a calhar porque foi em formação de professores. Então eu acabei me encontrando, de fato, em formação de professores, mas carregando todas as angústias que nós, professores, carregamos até a atualidade, né? De como ensinar, de como o estudante aprende, de como é que nós devemos proceder em sala de aula, das reflexões das nossas posturas quanto docentes, né? A avaliação do contexto familiar, do contexto na comunidade, e não me contive. Em 2012 eu entrei no mestrado, conheci o professor José Pacheco numa palestra aqui em Olinda, né? E eu disse, é isso que eu quero fazer. Porque todo o discurso que ele falava era justamente o cenário atual em que eu me encontrava, né? De estar trabalhando com um cenário que você imagina assim, da pior expectativa, né? De que a gente, de alto índice de reprovação, de lidar com uma evasão escolar, né? Com insucesso, com a angústia dos professores. Então, eu comecei a pesquisar inovação pedagógica, porque toda vez que eu ia fazer uma formação, como eu fiz a especialização em formação de professores, e toda vez que eu ia fazer, a angústia do professor era a minha angústia também. Como é que eu ensino e o aluno não aprende? Como é que eu faço? O que é que eu devo fazer? Porque a sociedade mudou e a escola permaneceu a mesma. Então, fui a Portugal, conheci a Escola da Ponte, foi o primeiro campo de pesquisa, foi a Escola da Ponte. Vi a ideia inicial do professor José Pacheco, voltei, porque o meu foco era o seguinte, nós temos uma cultura de tudo que é eurocentrado é bom. Né? E nós temos muitos elementos aqui no Brasil que nos dão condições de desenvolvermos um cenário melhor para a educação e de aprendizagem. Aí fui pesquisar a Escola Projeto Âncora, que foi o tema da minha dissertação, que se tornou o livro. Né? E, graças a Deus, em algumas editoras já está esgotado, né? E eu fiquei muito feliz e entrei no doutorado, né? Fiz um mestrado em Portugal
e o doutorado eu estou fazendo na UNADS, através do CIA, né, que é um instituto que é responsável pelo programa Brasil-Paraguai. Estou concluindo o doutorado e estou falando sobre comunidades de aprendizagem, que é um outro universo também de inovação pedagógica. E estou escutando ainda muitos professores, porque o nosso papel é ouvir, né? Ouvir e refletir. E isso casou perfeitamente quando você fala em extensão. Eu fiquei muito encantada, porque, infelizmente, na nossa cultura, eu até falei isso ontem, de que quando nós terminamos um curso, uma graduação, uma especialização, nós dizemos que estamos formados. E formados em forma. E essa forma tem que ser rompida. Essa forma tem que ser flexível, ela tem que permitir novos moldes, novos modelos. E o professor ele não pode parar de estudar. Então, essa extensão que você bem fala, né? Essa constante busca pelo conhecimento deve ser um exercício constante para os professores, para a educação, para todos aqueles que fazem a educação, né? E falando sobre inovação pedagógica, eu gostaria de fazer, eu até separei aqui, já para começar, uma leitura do meu livro, da Escola Projeto Âncora, Uma Ponte para a Inovação Pedagógica no Brasil, que diz assim: compreender a inovação pedagógica exige uma análise profunda, aprofundada sobre as práticas exercidas dentro da escola, ou até mesmo fora delas, em ambientes virtuais ou em espaços utilizados para desenvolver a aprendizagem. É preciso observar as mudanças relacionadas à qualidade de aprendizagem na relação entre aprendizes e professores. É possível notar que a inovação pedagógica pode existir em um espaço e não pertencer àquele espaço em que se desenvolve. Implica em ações em rupturas com o modelo educacional tradicional e sugere ao professor uma abordagem que facilite o desenvolvimento da autonomia do aprendiz. Para minha grande surpresa, assim que eu comecei a investigar sobre inovação pedagógica, eu esbarrei em duas palavras que eu considero chave para haver inovação pedagógica, que é autonomia e protagonismo. Porém, infelizmente, nós vamos voltar na formação dos professores, existe uma falha muito grande, por exemplo, no que está acontecendo no momento atual. Nós costumamos falar que a escola ela está preparada ou ela tem que preparar o cidadão para o futuro. Entretanto, nós estamos num cenário atual de pandemia, onde os professores têm que fazer aulas remotas e não estão preparados. Então, não estão preparados nem para o presente, quiçá para o futuro. Né? Quiçá para o futuro. Então, ao entrar nessa escola, ao entrar nesse universo de pesquisa, quando eu esbarrei na autonomia e lembrei das leituras que fiz sobre Paulo Freire, né? E sobre a autonomia, a autonomia, a pedagogia do oprimido, a pedagogia da liberdade, eu pude sentir na pele, e eu digo que foi uma experiência única e ímpar, o que é autonomia. Porque quando nós vamos falar isso nas formações, quando nós vamos conversar com os professores e perguntar, você é um sujeito autônomo? Você tem autonomia? Geralmente falam que sim. Mas autonomia, pelo conceito que se tem, que a maioria tem, é apenas o poder de decidir. E autonomia não é isso. Autonomia não é só isso.
A autonomia é o poder de decidir criticamente, sabendo as consequências da sua decisão. Então, envolve outros valores, outros conceitos, envolve responsabilidade, envolve uma postura diferenciada entre eu, você e o coletivo. E agora cai para a gente a BNCC, pedindo, né, que nós venhamos a trabalhar o socioemocional. E nas 10 competências, vamos dizer que 8 está aí trabalhando valores, trabalhando protagonismo e trabalhando... E como é que o professor vai fazer isso se ele não recebeu formação para? Aí nós voltamos, Andréa, para a extensão, para a formação continuada dos professores. Nós precisamos inovar pedagogicamente, e inovar pedagogicamente também, muita gente me pergunta sobre estar atrelado a inovação pedagógica às tecnologias. Não! Eu posso estar lá na escola do campo, não ter acesso à internet, não ter acesso a equipamentos tecnológicos, estar fazendo inovação pedagógica. Porque a inovação pedagógica, ela implica na atitude. É uma decisão. Eu tenho que decidir fazer diferente. Eu tenho que decidir fazer a diferença. Entretanto, o professor não pode estar sozinho. O professor não pode fazer isso sozinho. Ele não consegue sozinho. Ele não vai conseguir. Se ele não tiver uma formação adequada, se ele não tiver uma equipe que apoie o professor, esse professor vai ser fadado a ter doenças psicossomáticas, a ver um ambiente de trabalho como ir à forca. E nós precisamos trabalhar esses professores, e principalmente quem está atuando na educação, no ensino superior, essa reformulação de como está sendo feito e como é que esses professores estão saindo das universidades. Se os professores estão saindo das universidades com essa forma formada, engessada e cheia de ostracismo cultural. Sim. Não se permite mudar, não se permite a tentativa de fazer diferente. E a maneira como as informações chegam até o aluno já não é apenas pelo professor. O cenário mudou. A escola, como eu já disse, mudou totalmente. E as aulas já não são mais atrativas. Agora, imagine assistir 4 horas de aulas em sala de aula já deve ser um martírio. Imagine essas 4 horas remotas. E infelizmente, estão começando a dizer que está havendo uma inovação na educação. Essa inovação não está acontecendo. Porque ainda está se conduzindo a educação dentro do paradigma do ensino. Onde nós já deveríamos estar vivendo a matética, que é a teoria, que é o conceito de aprendizagem, de aprender a aprender. Nós devemos estar fazendo uma reflexão, como também no livro eu falo, os professores não têm sua formação e também a gente nós não podemos levar esse professor para a cruz, né? Nós temos que dar apoio e direcionar. As secretarias de educação têm que começar a repensar, né, nessa forma, não só pelo cumprimento e pelos dados, né? Mas se preocupar de fato com a aprendizagem. Qual é o sentido que essa escola está fazendo para a comunidade? Qual é o sentido que essa escola está fazendo para esse estudante? Então, os professores não têm sua formação acesso a experiências que norteiam e fundamentam a autonomia na prática pedagógica.
e acabando por colaborar com o pensamento que a escola atual não atende às necessidades dos estudantes. Com isso, a ideia de tornar o aluno um autor principal da sua aprendizagem, da formação de uma pessoa criativa, autônoma e com sincronia com a sociedade contemporânea, tem sido um grande desafio para os educadores, pensadores do século atual. Esse trecho fez parte de um artigo publicado no ano passado, né, onde já trago essa reflexão. Nós precisamos parar para pensar, se nós pudéssemos, o que é que nós podemos fazer? Em vez, por exemplo, agora eu tive uma experiência essa semana de conversar com uma professora de uma rede da rede particular de ensino, e que eu perguntei para ela, por curiosidade mesmo, o que é que está acontecendo? Como é que está realizando as atividades? E o que está acontecendo é que ela está indo para a escola, posiciona a câmera como se a sala estivesse cheia de alunos e dá a aula como se estivessem todos lá. E isso é doloroso. Isso é doloroso. É uma oportunidade de pensar na criança. O que é que ela está pensando? Qual é o projeto que ela pode desenvolver para melhorar pelo menos esse período tão sofrido que estamos vivendo de pandemia? Qual o projeto que ela pode fazer em torno da família que está ali confinada, que todos vivenciem a aprendizagem? E a valorização pelo aprender individualmente, pelo ser individual. Mas ainda olhamos para a sala de aula cheia, completamente cheia de alunos, sem olhar para o indivíduo, para o sujeito. E eu perguntei, qual é a resposta que você está tendo com relação a essas aulas remotas? E a pessoa falou que tinha em torno de 40 alunos e apenas 6 conseguia cumprir o plano. Aí nós voltamos, se a escola já era excludente, agora é que ela patenteou. Sim. E nesse cenário atual, é mostrado o quanto os professores estão pedindo socorro, o quanto a educação está pedindo socorro. E o quanto nós temos que dar sentido a essa educação. Temos documentos norteadores que dão embasamento para que façamos. Mas os professores também precisam de ter tempo para estudar e estudarem esses documentos, para poderem se apropriar. Então o estudo tem que ser constante. As prefeituras, os estados e a rede particular de ensino têm que parar com a ideia de que a aula-atividade tem que ser para preparar a atividade. É um tempo que o professor tem que ter para refletir, para estudar. Se a sociedade mudou e a escola não mudou, essa escola está fadada ao fracasso. Então é preciso inovar. E inovar não é encher uma escola de computadores, tablets, colocar internet de última geração. Mas é mudar a atitude. Justo. É mudar a atitude. É o comprometimento com o outro, com o eu, com o coletivo que está na BNCC. Isso. Então, nós temos que mudar isso. E inovar pedagogicamente é traçar... Não adianta também... nós estamos falando muito, né, em metodologias ativas. Uhum. Né? Em sala de aula invertida, né? em metodologias que façam com que o aluno desenvolva o protagonismo. Mas isso morre no projeto escolar, isso morre no PPP.
Na primeira tentativa já há desistência, não há um acompanhamento adequado. E nós precisamos tornar essa escola numa escola viva, numa escola com valores, numa escola com sentido. Numa escola que satisfaça, porque nós também costumamos dizer, né? A escola está aí para formar cidadãos. Que cidadãos são esses? Para qual sociedade você está falando? Qual é a individualidade que nós estamos falando desse ser? O que é que nós podemos fazer para mudar o cenário atual? Então, nós podemos até usar a tecnologia como ferramenta que vai facilitar, né? Que vai chamar a atenção. Mas se eu dou um computador e continuo mostrando a mesma forma de trabalhar que eu já faço, e eu não mudei nada, eu não tive uma mudança, uma mudança atitudinal, eu chovi no molhado. Sim, sim. Eu chovi no molhado. Então, é muito importante que nós venhamos a pensar como é que está sendo essas formações continuadas dos professores, refletir como é que está acontecendo e sendo colocado. As licenciaturas, eu tenho pensado muito nisso, porque uma das reflexões que faço é que eu aprendi mais fora da escola do que dentro dela. Isso é muito triste. Quando isso não é observado, quando isso não é trabalhado. O contexto da minha vida foi ignorada. A escola não fazia sentido. Então eu tive uma formação praticamente autodidata. Porque lá não estava tão interessante, então eu ia buscar em outros, que pode haver, como eu falei, inovação pedagógica, sem haver recurso tecnológico, como um tablet, computador, celular. Eu ia em livros, gravava aulas, estudava, né? Mas nem a motivação para os professores, para os estudantes, na verdade, terem em buscar o conhecimento, em tornar-se aprendente, em tornar-se autônomo, não há. Porque, como eu venho falando, eu não ensino aquilo que sei. Eu ensino aquilo que sou. Então, se eu não sou autônoma, se eu não sou protagonista, se eu não tenho valores de generosidade, de respeito, de colaboração, de cooperação, eu não posso gerar no outro o que eu não sou. Então, o professor, ele vai ter que se reinventar. Ele vai ter que buscar lá na extensão o que lhe falta. A busca pelo aprender, a busca pelo conhecer tem que ser incessante. Se não deu certo, tenta de outra forma. É, justo. E faz tanto tempo. Sim. Se deixar, eu fico falando. E eu tô aqui querendo deixar você falar e falar, mas eu gostaria de pontuar algumas coisas e até mesmo de apresentar 3 questões que surgiram aqui no nosso chat, para não deixar tudo para o final, porque de repente já está, né, na sua fala aí a resposta desse pessoal. Mas eu gostaria aqui, de um modo bem rápido, dizer que cumprimentar a entrada na live do Anderson, da Heloísa, do João Pedro, da Ilza, da Cecília, Wagner, Sandra, Priscila, Enilda, Kaiser, Vinícius, Andréa, Juliana, Luciane, Raniele, Dulce, Jaque, Nai, Andresa, Valda, Darli, e também salientar que a companhia se apresenta aqui, né, no Instagram como a companhia, representando a Universidade Del Sol do Paraguai, o senhor Davidson, né? Que legal! Davidson. Olha, pessoal, talvez eu não consegui pegar todos que estão aqui na live, então desculpa se falhou, passou algum aqui, mas muito obrigado por vocês estarem conosco.
E olha, vários comentários, Josineide, vários comentários, né? Pontuando também sobre o que você está dizendo, mas oficializado, eu tenho 3 questões. Uma da professora Enilda, uma da Priscila e uma da Juliana. Então, deixa eu te apresentar aqui o questionamento da Enilda. Eu estou buscando aqui no chat, que já foram vários comentários, depois você poderá ver, bem bacana. A pontuação, bom, aqui eu encontrar a primeira, então eu coloco aqui, não indo na ordem. Gente, teve gente que eu não consegui captar o nome, né? A Ana Estela também entrou, porque tem alguns aqui que está sem eu conseguir captar o nome. Vamos lá. Nossa, tanta coisa aqui. A Priscila pergunta assim: as comunidades de aprendizagem centram-se no reschooling? Não estaria funcionando como instrumento de despolitização da escola, da sua função social? Então, essa é a questão da Priscila. O Rinaldo está presente também. Remotas em modo learning, a Cecília coloca, seria uma questão. A outra, a Priscila também coloca uma outra questão aqui. Tem horas, eu estou no celular, então tem momentos que a tela do celular está tão pequena para mim, e eu sou tão delicadinha, sabe, para mexer, que às vezes eu me perco aqui, passo o dedo rápido demais e teria que ser com mais calma. A Priscila também levanta outro questionamento. Em que medida a inovação pedagógica com vistas à autonomia está realmente comprometida com o processo de autocriação? Voltando à discussão, né, da autonomia. A Enilda, uma das questões que ela faz o que é uma formação adequada para hoje? Para o enfrentamento das condições hoje. O que seria mesmo uma formação adequada, né? E a Juliana questiona a questão do Pacheco defender a ética na inovação. E aí ela pergunta, na sua opinião, Josineide, quando que uma inovação não é ética? Então, são pontuações bem legal, né? A Priscila também coloca aqui, tendo em vista a perspectiva da escola do futuro, quais transformações econômicas e sociais podem ser estabelecidas na perspectiva das comunidades de aprendizagem? Olha, a gente fica pensando, né, nos 2 pontos relevantes, que é formação e condições de trabalho. Isso. Eu também não fui formada para as novas tecnologias e nem para inovação pedagógica, que eu também compreendo que inovação pedagógica não é utilizar tecnologia. Você pode ter um GIS, que também é tecnologia, né? Então, quer dizer, você pode ter um GIS, que é uma tecnologia, e não fazer nada, ou fazer muita coisa que se chama inovação pedagógica, né? Agora, pensando no momento que vivemos, nessa pandemia, como fazer inovação pedagógica no momento da pandemia, sem ter sido formado e sem ter condições de trabalho? Caracas. Estamos vivendo, na verdade, a crise, eu acredito que seja o ponto alto do descortinamento da escola. Eu vou tentar responder por parte das perguntas que eu lembro, tá? Porque foram muitas perguntas, mas ao primeiro momento eu queria dizer o seguinte, que existem comunidades ditas, comunidades de aprendizagem, e que não são comunidades de aprendizagem. Então, a ética que o Pacheco fala em inovação é que também nós temos que ser éticos conosco,
com nossas atitudes e com o outro, né? Eu não posso, por exemplo, fazer adaptações. Comunidade de aprendizagem ou é comunidade de aprendizagem ou não é. Eu não posso dizer que uma tertúlia é uma comunidade de aprendizagem. Uma tertúlia é uma ferramenta utilizada, né? Onde há uma roda de conversas. E, por exemplo, eu pego o meu livro, Escola Projeto Âncora, e dou para os estudantes, vamos dizer aí, universitários, para que eles leiam, vamos dizer, o terceiro capítulo, e nós sentamos e vamos discutir ao ponto de que o que cada um trouxe de contribuição, fazendo a mediação, né? Fazendo a mediação. Esse item, ele pode ser um item, essa atitude, esse instrumento, pode ser um instrumento que esteja causando uma inovação naquela sala de aula, mas ela não é a inovação pedagógica. Uma inovação pedagógica é algo amplo. Uma comunidade de aprendizagem, ela não pode ser somente uma centelha, não pode ser um pedacinho. Ou ela é por completo, e o que está acontecendo, infelizmente, são algumas adaptações, e que, infelizmente, a gente vive fazendo adaptação e querendo que o novo venha e o novo nunca vem, querendo que o novo venha e o novo nunca vem, porque nós esbarramos na nossa fragilidade, no nosso despreparo. E daí eu volto novamente para as universidades, porque as universidades elas deveriam direcionar melhor a formação do professor, e inclusive na conscientização de que ele não vai sair de lá formado, ele vai sair de lá graduado, porque a formação ela é constante. Eu acabei usando até um termo ontem, que o momento em que vamos estar numa forma de fato é o momento da morte, e vamos estar num caixão. Mas até lá nós vamos estar modificando o nosso pensamento o tempo todo, né? E a inovação pedagógica, ela não permite somente que aconteça num dado momento. Quando eu falo que é uma atitude, e essa autonomia, de criar autonomia no aluno e de ser autônomo também, é de criar espaços onde o estudante ele possa decidir até, por exemplo, que ele queira aprender. E eu sei que isso é muito impactante para o que a gente está. Nós estamos não vou dizer que nós estamos com um pé na escola tradicional e uma que está vindo inovar pedagogicamente. Nós estamos com os dois pés. E quem fala que a escola de antigamente era melhor, por favor, me prove. E me perdoe estar falando dessa forma, porque se foi melhor, porque nós estamos com a sociedade da maneira que está. Com pessoas altamente engessadas, com pessoas que não se respeitam, que acham que ser autônomo é dizer o que pensa e ser pronto e acabou, e não respeita a autonomia do outro. Porque a autonomia, ela implica também nessa reflexão, na autonomia do outro, eu tenho que respeitar. Sim, sim. E esse estudante, veja bem, eu costumo também fazer essa reflexão. Imagine, Andréa, se nós estivéssemos na nossa formação inicial, lá na escola da educação infantil, porque eu sei que acontece porque eu vi. E eu não vi em uma escola somente, não foi Escola da Ponte somente, não foi Âncora somente. Tem a Escola Aberta de São Paulo, tem uma escola pública chamada também Desembargador Amorim Lima, que faz um belíssimo trabalho em inovação pedagógica. E que pode-se viver também esses conteúdos, viver os conteúdos. Não quer dizer que se rasga-se, vai se rasgar o currículo escolar e dizer, não, agora o aluno vai estudar o que ele quer. Eu vou dar só um pequeno exemplo que eu tive durante a pesquisa, né? A pesquisa lá na Escola Aberta de São Paulo. Um estudante... Eu estava num processo de formação de professores transformadores, onde tinham mais de 20, tinha quase 30 professores de todo o país. E os alunos foram apresentando, e eu fiquei nessa escola durante 15 dias. Né? Ela é integral, e uma coisa que eu digo também,
Ela não é que é outra confusão. Escola integral não é tempo integral. Escola integral é outra coisa. Vamos lá para a Anísio Teixeira, para dar assim, vamos repensar Conceitos. conceitos. Vamos repensar. Colocar o estudante. Semântica. Integral não significa integral. É uma questão semântica, inclusive. E tempo não é tempo integral. Integral é entregar o ser. Ela pode ficar 4 horas na escola, pode ficar 8 horas dentro da escola e não ter aproveitado nada. E ficar apenas 1 hora, 2 horas na escola, aquele tempo ser suficiente. Ser até mais integral do que a própria escola que se diz integral. Então nós precisamos rever esses conceitos. Nós precisamos também olhar para autores como Florestan Fernandes, como Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, como Lauro de Oliveira Lima, que nos diz coisas sobre comunidade de aprendizagem num livro em 1969 e que agora, em 2020, nós não alcançamos. A escola está caminhando em passos lentos, demais, para não dizer que está estagnado. E, então, o que é que está... Sim. Eu fico te ouvindo, e como você falou, né, nos conhecemos no evento da Rede Estrado, né, no ano passado, no Recife. E eu também fiquei encantada com os seus trabalhos, né, com a sua discussão. E aí eu fico pensando, eu dentro da extensão, que é o meu universo, né, acadêmico, que eu defendo, e eu enxergo que pela extensão nós podemos contribuir com a formação tanto inicial quanto continuada. Então, o meu grupo, o GFOP, nós trabalhamos com acadêmicos do primeiro ano até pós-doutores. Então, nós temos dentro desse grupo essa equipe maravilhosa, e aqui hoje na sua live nós temos os componentes do grupo nessas dimensões. Nós temos aí na sua live tanto acadêmico do meu grupo como pós-doutor do grupo. E isso é muito bacana. E eu percebo que no movimento da extensão a gente consegue auxiliar, a gente consegue mobilizar, né, os integrantes e os partícipes de uma forma em geral, seja os protagonistas ou aqueles que estão recebendo, né, que estão no movimento bilateral da aprendizagem, a gente consegue fazer alguma coisa. E aí eu fico te ouvindo e pensando, você, com esse conhecimento todo, como que você está lidando agora nesse momento de pandemia? O que você tem feito? Ou o que você pensa em fazer? Porque a pandemia, ela está posta. E na minha singela visão, nós nunca mais seremos os mesmos. Graças a Deus! Porque depois da pandemia, vem a pós-pandemia. E nós não estávamos preparados para a pandemia e não estamos preparados para a pós-pandemia. Então, eu fico pensando assim, o que o GFOP pode fazer, eu como coordenadora geral, né, do grupo já há 18 anos, desde sua criação, e a Enilda, que eu citei, ela era diretora da UEG, da universidade, quando eu criei o GFOP há 18 anos atrás, né? Está aqui na live questionando também. Eu fico pensando assim, o que o GFOP poderá fazer? Porque nós estamos fazendo algumas coisas na pandemia, mas o que a gente pode fazer no pós-pandemia? E aí eu faço essa pergunta a você também. O que você, como uma educadora comprometida, pesquisadora, o que você está pensando, está fazendo ou pensando em fazer para ajudar o ser humano nos seus diferentes espaços a superar, a viver esse momento de pandemia e pós-pandemia? De forma sucinta, e depois eu vou ampliar, tá? De forma sucinta,
Pesquisando muito, refletindo muito. E como eu havia falado um pouco antes, né, da gente entrar na temática, que eu estava na Escola Aberta de São Paulo, vivenciando um momento com professores de todo o Brasil, um estudante, só para ter um exemplo do que é, e do que a gente perdeu de escola, de momento de aprendizagem, e durante até a nossa formação. Eu estava lá assistindo a apresentação, e o estudante disse assim, eu estou desenvolvendo um projeto. Nós trabalhamos com projetos individuais, que podem ser individuais, podem ser em duplas, podem ser coletivos, e depois eu disponibilizo esses projetos que eu vivencio, que é de acordo com os saberes, com que vem me interessar, me inquietar. E essa criança, no 5º ano, tá? No 5º ano, ela falou o seguinte, eu desenvolvi um projeto sobre a vida dos cachorros. Aí todo mundo fez aquela cara de desdém, né? E disse, um aluno do 5º ano, falar de cachorro, é tão assim, né? Vamos dizer, ele poderia ter feito um projeto maior. Aí o aluno continua. Nós estamos cá com o nosso ostracismo, né? E o aluno diz, eu fui pesquisar, veja o desdobramento e o olhar não fragmentado. Ele disse, eu pesquisei a vida dos cachorros, eu pesquisei qual a localização geográfica que cada um faz parte, qual é a alimentação que eles precisam, os nutrientes que eles precisam para crescer bem, para não cair o pelo, para melhorar os dentes. Eu fui olhar no mapa qual o continente, qual o país é originário cada raça. E eu concluí o meu projeto, que durou 15 dias. Ele disse que a pesquisa, um aluno de 5º ano, a pesquisa que eu fiz é arrepiante. Cada dia mais que faz esse mergulho, você não quer voltar mais atrás. É um mergulho no profundo que nós não queremos mais voltar para o raso. Então a criança disse o seguinte, concluí o projeto e disponibilizei a minha pesquisa para aqueles estudantes que se interessaram sobre o que eu apresentei. E durante a pesquisa, o professor, que é um tutor, foi colocando elementos que ele percebeu que eu precisava aprender. Que elementos foram esses? Elementos das disciplinas curriculares. Uhum. Então aproveitou uma curiosidade do estudante, fez aquele conhecimento ter sentido, percebeu a maturidade da criança para poder dizer o que é que ele poderia ir atrás ou o que ele não poderia ir atrás. Aí, não contente ainda, né, com o que ele havia nos dito, aí os professores perguntaram, e no projeto agora? Qual é o projeto agora que você está vivenciando? Aí ele disse, agora eu estou vivenciando um projeto, estou organizando com o meu professor sobre a aceleração de partículas e moléculas. Todo mundo, oi? Quer dizer, avançou muito, mudou muito. Oi? Oi? Simplesmente ele disse, que aqui eu não sou limitado, e ele usou palavras bem assim. E como eu passei 15 dias imersa, eu sei que não foi um treinamento para aquilo, ele realmente viveu, eu vi que ele viveu, né? Estava vivenciando a construção daquele projeto junto com o professor tutor, que ele viu, aí nós perguntamos, de onde partiu esse interesse? Porque a aceleração de partículas e moléculas, ele disse, olha, aqui é muito alto que isso. Aqui nós não somos obrigados a estudar somente assuntos da nossa série, do nosso ano. Eu posso estudar um assunto do 9º ano, do 8º ano e até da universidade. Assim eu queira pesquisar. Veja o grau de protagonismo, porque ele está gerando conhecimento, Sim. de autonomia que ele tem, da responsabilidade que ele também não pode parar o projeto pela metade e dizer não quero mais. Se ele iniciar o projeto, ele tem que ir lá no projeto até o final e concluir. E veja a visão ampla. Aí perguntamos para ele de onde surgiu a necessidade
de pesquisar sobre isso, já que é um assunto que até muitos adultos nem sabem. Sim. Né? Ele falou, eu vi no Netflix. Assisti uma série e eu disse, eu vou pesquisar sobre isso. E o professor, como mediador, vai aproveitar essas situações onde o aluno ele é protagonista e ele aprendeu a aprender. Aí eu volto ao pensamento, Andréa. Se nós fôssemos trabalhar, se nós viéssemos desse tipo de escola, onde o professor saísse do foco, do centro, e o centro seja o aluno, seja a aprendizagem do aluno, e o professor seja um mediador, e que esse aluno seja pesquisador desde a pré-escola. Por Mas quê? olha, Rosineide, eu fico pensando isso. Me vem em mente o livro Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, né? Todos os 27 saberes aqui dele, de uma maneira bem além de uma interdisciplinaridade, né? De uma transdisciplinaridade mesmo, que esse ser que é complexo demanda de aprendizagens. E aí eu fico pensando, os nossos professores, eu como professora de universidade, será que eu estou fazendo um movimento de formação do meu aluno, do curso de pedagogia, principalmente que eu atuo? Será que eu estou conseguindo fazer a formação do meu aluno? Bom, eu não faço a formação dele. Eu apresento caminhos para que ele, no caminhar e no tempo dele, na vontade dele, pela minha mediação, ele consiga se formar. Mas será que eu estou conseguindo fazer essa mediação para que ele se forme com o pensamento de que ele é pesquisador e que vai ajudar os alunos dele da educação básica nesse processo de pesquisa também? Porque talvez eu, como formadora, estou falhando. Então, como que o meu aluno da educação básica terá essa visão de pesquisa se o professor dele não tem? Se o professor dele não foi formado também nessa visão de pesquisa? Aí eu retomo o que você disse antes. A extensão está aí para auxiliar nisso, né? Na formação continuada desses professores que ainda, e como disse você, né? Nós estaremos, quando mortos, em uma forma. Até lá, nós podemos mudar a nossa forma e devemos, né? E os colegas estão colocando aqui que essa pandemia trouxe uma necessidade de repensar o nosso ser, a nossa vida, o nosso eu, a nossa família, a nossa forma de viver, né, de se relacionar. Então, nós estamos vivendo um outro mundo. Seja país socialista, que eu tenho trocado figurinhas com colegas, né, de Cuba, seja país capitalista emergente, seja país super desenvolvido, né? O mundo é outro. E a inovação pedagógica agora será outra também. Nós teremos que nos reinventar. E aí eu acredito que nós, como pesquisadores, temos um papel muito importante. Desenvolver as nossas pesquisas, inclusive historicizar. Publicar sobre esse momento, sobre a pandemia, sobre a inovação pedagógica na pandemia, sobre as atividades de extensão na pandemia, porque isso será um marco, com certeza, daqui 10, 20 anos, 30 anos, quando você pegar, aqui será um marco. Como teve o seu marco, né, da Idade Média para a moderna, da moderna para a contemporânea, esse fato, ele vai marcar a história mundial. Né? E nós estamos presentes. Nesse movimento, nós estamos presentes e penso que precisamos fazer algo. E eu acredito que esse bate-papo, que essa live já é algo, já é um fazer,
é uma inovação pedagógica. Nós estamos dialogando, olha, é o Brasil que está aqui representado, né? Mato Grosso, Nós Goiás. estamos, André, agora Nordeste. no paradigma da comunicabilidade lá em Justo. Habermas. Justo. Estamos dialogando sobre, refletindo sobre, buscando estratégias sobre. E isso já faz a gente quebrar o engessamento. Existem escolas que defendem, eu sou sócio-interacionista, eu sou construtivista, eu sou... Como se essa forma moldasse todo mundo e a gente volta lá para aquele filme lá do Chaplin, em tempos modernos, e que vai fazendo uma produção em série, né? E que vai fazendo... E que, sem respeitar o indivíduo, sem respeitar a forma de que cada um aprende, a forma que cada um deseja desenvolver a sua aprendizagem, as limitações que cada um tem, a maneira que cada um deve ser tocado. E o tocar de pele, o tocar de olhos. A inclusão não é só para pessoas que têm deficiências. Existem múltiplas deficiências. Eu tenho as minhas deficiências também. Que também. Não é? E aquelas que eu não consigo aprender e que eu tenho que ter um suporte. Então vamos pensar no coleguinha do lado como ajudante. E um outro ponto que eu acho crucial. Essa do professor sair do centro e aprender junto e com o estudante. Ai, como gente, é gostoso! Olha, e eu vou te contar, essas tecnologias que nós estamos utilizando, os nossos alunos dão show. A gente tem que pedir ajuda a eles, viu? Olha só, Josineide, eu tô aqui cuidando, nós temos 3 minutos, porque a live no Instagram, ela se encerra, né? Quando completa 1 hora. Veja, nós estamos conversando por quase 1 hora e o papo não tá acredito. Fluindo, o chat está movimentado. Eu gostaria de propor a você, se você topar, eu fiz essa inovação na última live, foi bem legal. Eu recebi pós-live o comentário, né, no privado, nossa, eu queria ter perguntado tal coisa, mas aí não deu e de repente a 1 hora foi-se. Se caso alguém quiser fazer uma pergunta, eu te envio a pergunta, você grava a resposta em 1 minuto, tá? Em 1 minuto, e a gente disponibiliza no Insta do GFOP, porque aí... às vezes, né, não deu para a gente responder tudo aqui, a gente tem a sequência. Calma aí, mas a pergunta tem que ser feita agora, tá, pessoal? Quem está aí na live, manda então a pergunta agora para nós, que eu encaminho para a Josineide, ela grava a resposta e a gente já envia na sequência, né, no Insta do GFOP. Josineide, você topa essa parada? Com certeza! Então tá bom. Assim que eu receber, quer dizer, agora, tá, pessoal? Dentro desses próximos 10 minutos. Eu te envio e você responde para nós e a gente já posta. Olha, eu gostaria de te agradecer em nome do meu grupo. Nós iremos enviar a você um certificado de participação, tá? Pela produção técnica dessa live maravilhosa. E dizer a todos que nos acompanharam, muito obrigado. Olha, muita gente de vários lugares do Brasil, do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, né? Foi bacana essa interação. E eu espero, como coordenadora do grupo, contribuir, né, de forma extensionista pela pesquisa e estar ensinando nesse movimento de ensinagem, porque a gente aprende enquanto ensina, né? Eu espero que a gente possa tecer mais vezes e já convidando vocês, vamos publicar nossas experiências, nossas pesquisas, publicar nossas teorias, aquilo que nós acreditamos que possa contribuir. O GFOP organiza livros a cada ano, então entre em contato conosco. A Josineide agora também está publicando pelo GFOP. Que Sim. Bom que você aceitou o nosso convite. Agradeço muito, Josineide.
Muito obrigada também. Gostaria de agradecer o espaço. 30 Gostaria segundos. Tá bem, rapidinho. E gostaria de dizer para você que nós estamos passando pelo paradigma da ensinagem, viu? Quando estou aprendendo contigo e você comigo, está havendo a aprendizagem. Então, estamos num novo paradigma. Não repita isso mais, por favor. Queria mandar um beijo para o meu orientador, professor Davidson Bandeira de Moura,